no capítulo de Gênesis, capítulo 6, fala que o Senhor Deus viu a maldade e a perversidade do homem da terra, e que todos os pensamentos que os homens e as mulheres pensavam não eram bons para o costume de Deus. As crianças eram egoístas e faziam brincadeiras de mau gosto. As pessoas estavam sempre brigando umas com as outras. Ninguém respeitava ninguém. Ninguém amava ninguém. Todos eram desonestos e injustos. Com isso, Deus se entristeceu por causa dessa desobediência, maldade e os pensamentos das pessoas terríveis. Então Deus decidiu fazer assim: eu vou destruir o mundo que eu mesmo criei, pois eu me arrependo de ter criado o ser humano. Aí, nesse momento, Deus olhou ao redor e viu um homem que andava com Deus. Sabe quem é esse homem? Noé. Noé era casado, ele tinha muitos filhos. Os 3 filhos meninos de Noé eram Sem, Cã e Jafé. E as mulheres deles, que os filhos de Noé tinham, as suas mulheres. Noé também tinha sua esposa, da qual tinha se casado. Então Deus pensou com a atitude daquele homem Noé, porque Noé trabalhava duro, mas assim Noé não reclamava de nada, que nem aquelas pessoas daquela cidade que eram brigonas com umas às outras. Os filhos de Noé também trabalhavam duro, mas os filhos, assim como Noé, não reclamavam de nada, eram sempre fiéis a Deus. Noé até fazia o altar de adoração a Deus, e Deus se agradava sempre com atitude. Então sucedeu que um dia que Deus ficou muito triste com a maldade e perversidade do homem da terra, então Deus foi falar com Noé em uma certa noite. Deus chamou por Noé pelo nome. Então Noé se ajoelhou com os pés no chão, e o Senhor Deus chamou Noé pelo nome, dizendo: Noé, Noé, escute-me. Então o servo Noé de Deus disse: fala, Senhor, teu servo está aqui. Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor Deus começou a explicar a Noé: Noé, as pessoas da cidade que eu tinha criado são muito más. Elas não respeitam as minhas leis sobre a paz e a felicidade. Elas vinham brigando umas com as outras, falando mentiras. As crianças também eram egoístas e faziam brincadeiras de mau gosto. Por isso, eu me entristeci por causa dessa atitude daquele povo daquela cidade. Então, por isso, eu ordeno que enviarei o dilúvio para inundar toda a terra, para acabar com todo o ser humano e os animais, de tudo que eu tinha criado. Noé ficou até apavorado e disse: Mas, Senhor, em quanta gente, será que eu, Noé, e minha família, meus filhos, Sem, Cão e Jafé, e as minhas filhas, a minha esposa, deveríamos morrer por causa do dilúvio? Mas Deus acalmou um pouco Noé, de tanto Noé ficar com medo por causa do dilúvio da destruição. Então Deus acalmando, pois, a Noé de tanto medo, e Deus disse a Noé: Não ficais assim, Noé, pois eu tenho uma solução para que você, Noé, seus filhos, as filhas dos seus filhos, as mulheres e a sua esposa possam viver. Então Noé, sem pensar 2 vezes, Noé disse ao Senhor: Então fala, Senhor, o que eu deveria fazer? Então Deus deu uma resposta a Noé: Construa um barco que se chamará a arca. Construa um barco. Na verdade, esse barco deve ser gigante, de 50 metros de altura, e a porta muito alta, e as janelas muito altas que nem a porta. Esse barco deve ser gigante assim mesmo. Depois de você, Noé, e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, construírem a arca, eu vou trazer todos os animais da floresta, macho e fêmea. Então Noé disse: Tudo bem, Senhor, porque o teu servo irá obedecer e não reclamará de nada. Que boa atitude de Noé, né, pessoal? Noé está fazendo uma coisa certa, e até disse que não reclamaria do trabalho que estava fazendo, e nem reclamar por causa do grande barco que eles deveriam construir, Noé e seus filhos. Então sucedeu que no dia seguinte, Noé chamou seus filhos e disse a seus filhos: Vamos construir um barco. Na verdade, o barco que nosso Deus, o Deus que criou os céus e a terra, que nos mandara dizer, esse barco deve ser gigante, e pode chegar a muitos metros de altura. O barco deve ser gigante mesmo. Então, passado alguns 4 dias, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, continuaram a construir a arca.
Passados alguns dias, Noé e seus filhos ainda continuavam a construir a arca. Mas o que nos deixa mais chateados é as pessoas daquela cidade. As pessoas estavam sempre zombando de Noé por causa da destruição. As pessoas até estavam dizendo: esse homem que está construindo a arca gigante é um velho louco. Mas os filhos de Noé insistiam para que as pessoas que não é bobagem, e sim a verdade que eles estavam realizando. Porque eles estavam construindo a arca para quando o dia que vier o dilúvio, eles se protegeriam. Mas as pessoas simplesmente os ignoravam aos filhos e a Noé. Por causa disso, Noé até ficou muito triste por causa das pessoas que zombavam dele dia após dia, e continuava a zombaria e a tristeza do coração de Deus e também o de Noé, que ficava muito triste porque as pessoas estavam zombando de Noé e de sua construção. A passar alguns dias depois de tudo pronto, Deus fala com Noé por fim. Deus fala com Noé assim: agora, Noé, que você construiu a arca, você deve entrar na arca com os seus filhos, com as mulheres dos seus filhos, com sua esposa e atrás de vocês que virão para entrar na arca, eu vou trazer os animais, como eu tinha prometido. Vou trazer um dos animais, macho e fêmea. E Noé, da idade de 60 mil anos, em que um dia Noé, seus filhos estavam organizando tudo para a grande aventura e dificuldade no grande dilúvio que Deus daria através do barco. Então eles começaram a preparar tudo para se proteger do dilúvio, colocar todos os animais para não faltar nada de animais, pois se deixasse os animais de fora do barco, eles morreriam afogados. Então sucedeu que, de repente, começou-se um grande dilúvio. A passar algumas horas, o dilúvio foi subindo, até chegar ao topo, em que, finalmente, as tábuas de madeira em que seguravam a grande arca de Noé acabaram se quebrando por causa da grande fúria do mar do dilúvio. Então, o mar começou a flutuar sozinho. Então, o mar começou a navegar por entre as águas por causa do dilúvio. As águas tinham muita fúria por causa do dilúvio. É tanta inundação, mas tanta inundação, que até mesmo aquelas pessoas da cidade, que é muito mais, morreram por causa do dilúvio. Então, então começou-se a chover, e choveu durante 40 dias e 40 noites. Não parava nenhuma chuva sequer. Então sucedeu que passou muitos dias de 25 dias, em que Noé, sua família, sua esposa e os animais que foram retrazidos para a arca ficaram ali na arca. Eles ficavam esperando por algum sinal, mas nada. Alguns dias depois, de repente, a arca repousou sobre o Monte Ararat. Mesmo assim, a água não se acalmara. Então Deus começou a enviar muitos ventos e fez com que o mar, graças aos seus ventos que Deus enviara, acalmaram a fúria do mar do dilúvio. Então as águas foram descendo por alguns tempos, até chegou um dia em que Noé resolveu ver o sinal através de seus pássaros. O primeiro em que Noé enviou para ver se tinha terra seca foi o corvo. Então o corvo voou e procurou, mas nada. Então o corvo voltou sem nada no bico. Então, passados alguns dias depois, Noé também soltou o terceiro pássaro, que era a pomba. Então a pomba voou pelos ares, voou pra caramba, viu? Voou, mas a pomba voltou, assim como o corvo, nada nas mãos e nem no bico. Então, passados alguns 2 meses, Noé soltou a pomba de novo. Ela voou e ela voltou para o barco, a arca de Noé. Mas dessa vez veio uma surpresa que Noé esperava. A pomba trouxe em seu bico um raminho de oliveira. Aí Noé pensou, isso significava que as águas estavam abaixando. Então Noé esperou por alguns dias até chegar o dia que Noé soltaria novamente a pomba. Mas dessa vez, como é desesperado,
Nessa vez, a pomba não voltou para o barco. Então, finalmente Noé entendeu. As águas já acabaram, podemos sair. Mas antes que Noé pudesse contar essa notícia aos seus filhos, às mulheres, a sua mulher, a esposa de Noé, Deus avisou primeiro a Noé, dizendo: Noé, agora tu e toda a sua família, todos os animais, macho e fêmea, poderão sair da arca. A enchente já parou. Agora abençoados sejam. Então Noé e sua família e os animais saíram de dentro da arca. Aquela foi uma alegria pra caramba. Todos estavam felizes, até mesmo os animais estavam felizes de sair da arca. Afinal, passaram alguns dias, nada de sinal. Então Noé construiu o altar com a ajuda de seus filhos. Então Noé e sua família começaram a oferecer sacrifício ao Senhor, porque montaram o altar. Então Deus deu sinal a Noé, dizendo: Noé, para que você saiba que eu nunca mais vou inundar a terra, vou colocar a minha prova como eu não vou mais inundar a terra. Então, de repente, Deus colocou no céu um sinal. Esse sinal era um arco-íris. O primeiro arco-íris, então, completou mais o Senhor. Multipliquem-se e tenham mais filhos e mais pessoas para se multiplicarem. Abençoados sejam. Assim, Noé viveu feliz com sua família, sem Cã e Jafé, com as esposas dos seus filhos, com sua mulher. Eles viveram felizes, sempre adorando ao Senhor. Que este nunca mais vai inundar a terra de novo, né?